O que acontece com o Ipiranga que não consegue vencer os seus jogos fora de casa? Essa é a pergunta que todo mundo quer ter respostas. Aliás, você sabe qual foi a última vitória do Ipiranga jogando longe de casa? Quer saber? Então confere no vídeo de hoje que eu conto para vocês. Salve, salve meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Fábio Lazarotto. Aliás, você que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, ative a notificação, porque sempre quando houver um vídeo novo, você recebe aí no seu telefone celular. Meus amigos, já faz muito tempo que o Ipiranga não vence fora de casa, hein? Fazem 9 meses. Eu vou trazer para vocês contra quem que foi e vocês vão se surpreender o tempo já que o Canarinho não vence jogando fora de casa. Não é um problema só deste ano aqui, é um problema que começou ano passado e o clube não consegue vencer jogando longe do Colosso da Lagoa. Mas antes, eu quero dar um recado para vocês da Express SA, que conta com toda a linha de seguros para proteger você, sua família e seus patrimônios. Faz o seguinte, dê uma passadinha na Express, fale com o Túlio e com a equipe que estão prontos para lhe atender e lhe apresentar os melhores seguros na Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá Supermercados. Grupo traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país, a Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do país. Seguinte, dias frios já estão aí presentes e nada melhor que tomar um bom vinho, né? E na Adega Brasil você encontra a maior variedade de vinhos nacionais e importados. Venha nos visitar na Rua Lázaro Dante Rubo, a 650 metros do novo trevo da Pecim. E faz o seguinte, confere nos meus stories, sempre quando tem promoções na Adega Brasil, coloco para vocês aí, para vocês aproveitarem e conferirem. E também segue lá a página da Adega Brasil Bebidas no Instagram e no Facebook, porque também sempre são postadas lá as promoções, tá certo? Também System Software de Gestão, há mais de 35 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. A última vitória do Ipiranga jogando longe do estádio Colosso da Lagoa foi no dia 22 de agosto do ano passado contra a equipe do Botafogo em Ribeirão Preto. Naquela oportunidade, o Ipiranga venceu por 2-1 com gols marcados por Silvano e Diego Quirino. Foi a última vitória do Ipiranga. Já se passaram mais de 9 meses e o Canarinho não consegue vencer fora de casa. Mas qual é o problema do Ipiranga que não consegue superar os seus adversários? Vamos lá, diferença técnica não é. O Campeonato Gaúcho, o Ipiranga enfrentou equipes tecnicamente inferiores e não conseguiu vencer fora. No Campeonato Brasileiro da Série C, o Ipiranga enfrentou equipes tecnicamente inferiores e não conseguiu superá-las. Bom, muitos vão dizer, mas o time A está crescendo, melhorou. Não. Isso não dá pra gente levar como argumento. Se fosse o jogo apenas do último final de semana, a gente até poderia aceitar. Mas é que vem um acumulado de 9 meses, meus amigos. Não é uma semana, não são 5 jogos. É muito tempo já que o Ipiranga não consegue vencer fora de casa. E não é por falta de qualidade de time. O Ipiranga tem qualidade, tem recursos técnicos e tanto é que tem provado quando enfrenta esses adversários jogando dentro do estádio Colosso da Lagoa. Agora, o grande questionamento é os motivos que o Ipiranga não consegue vencer fora de casa. Olha, eu acho que é difícil de responder isso, porque se a gente chegar e perguntar para o presidente do Ipiranga, perguntar para o treinador do Ipiranga, para o executivo do futebol, ninguém tem a resposta pronta, senão seria muito fácil atacar o problema e resolvê-lo. Eu acho que a questão toda, e aí uma opinião minha, é que o Ipiranga, quando joga em casa, ele supera os seus adversários, né, na maior tranquilidade. Às vezes enfrenta alguma dificuldade ou outra, mas normalmente o Ipiranga vence os seus adversários com uma certa naturalidade. E nos jogos fora de casa, a impressão que me dá é que é o seguinte, né? Se dá para ganhar, se ganha, se não conseguir ganhar o jogo fora de casa, não tem problema, porque em casa a gente resolve. Mais ou menos aquela célebre frase do Paulo Guerreiro na final da Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Paranaense, né? Onde ele dizia, não, mas em casa a gente resolve. E eu acho que aquele discurso, aquele momento do Internacional pode ser um paralelo com a equipe do Ipiranga, que na época o Inter não conseguia vencer os seus jogos fora de casa, mas dentro do Beira-Rio sempre resolvia. E o Ipiranga é a mesma coisa, o Ipiranga fora de casa não consegue obter os seus resultados e dentro de casa acaba resolvendo e vencendo. Só que há um problema nessa história toda, porque a cada novo jogo que o Ipiranga joga fora de casa e não vence o seu adversário, volta de certa forma pressionado para vencer o jogo em casa.
Bom, até então, né, tirando aquele jogo contra a Aparecidense, o Ipiranga vem conseguindo fazer isso. Ganha um jogo em casa, volta para o G8, perde um jogo fora, sai do G8. E assim tem sido o Ipiranga desde o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, o que eu acho que é importante a gente destacar, meus amigos, é que o Ipiranga tem time para bater os seus adversários. E aí eu vou pegar o último exemplo que a gente teve aqui. Todos nós concordamos que o time ideal do Ipiranga foi aquele time que venceu o Floresta. Pedimos a repetição do time contra a Campinense. Luizinho mudou o time. Mas aí no jogo seguinte, jogou contra o Remo, ganhou, jogou bem, que era o mesmo time que havia vencido o Floresta. O que o Luizinho fez? Foi lá e repetiu a mesma equipe para o jogo contra o Lanterna da competição, aonde de cada 10, 9 torcedores do Ipiranga imaginavam que o Ipiranga voltaria com os 3 pontos e com a primeira vitória na competição para rechaçar este assunto do vocabulário. Só que o que acontece? O Ipiranga repete o time dos bons resultados, mas não consegue repetir a atuação. A impressão que eu tenho é que se normalizou não vencer os jogos fora de casa. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho olhando de fora, sem estar inserido diretamente. Mas é apenas a minha opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre isto. Quais são os motivos que o Ipiranga não consegue superar os seus adversários jogando fora de casa, já que o time dentro do Colosso é um e jogando longe é outro completamente diferente. O Canarinho terá 2 jogos fora de casa, que serão Brasil de Pelotas e o Atlético do Ceará, que hoje é o lanterna da competição. Claro que não em sequência, né? Porque o Ipiranga faz um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa. Mas depois do jogo contra o Figueirense tem o Brasil fora e aí depois o ABC em casa e o Atlético do Ceará jogando fora de casa. E essa é a sequência de jogos do Canarinho com esses 2 jogos, né? Será que algum desses times vai ser a vítima da vez do Canarinho? É o que todos nós esperamos. Rapaziada, antes de fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês da Leve Estruturas de Concretos Protendidas, que está revolucionando o setor da construção civil em Erechim e no Alto Uruguai Gaúcho. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto.